Olá, vamos continuar essa lição. O André Luiz, o cientista espiritual. Eu, esses últimos dias, eu tenho lido parte do livro Evolução em Dois Mundos. Como ele está falando da simbiose espiritual, para que nós pudéssemos entender, ele vem traçando desde o início como é a simbiose, como é que o princípio inteligente fez, como é nas plantas, nos animais, simbiose útil, simbiose não útil. Ele vai trabalhando isto e agora ele vai falar na simbiose, ele vai pegar nessa lição 406, simbiose da histeria e psiconeurótico. Ele vai chamar a atenção. Nas psiconeurose, que existe a simbiose lá das plantas, dos animais, ele vai no homem e ele vai então enveredar dessa parte da mente. Ele diz, entretanto, as simbioses dessas espécies, em que tanta existência respira em reciprocidade de furto psíquico, roubar coisa da outra, não se limita aos fenômenos desse teor, nos quais os espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesia ou infantilizam temporariamente a consciência menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressa igualmente nas moléstias nervosas complexas, também nas moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia, em que o paciente sofre um espasmo tônico em epístono, acompanhado de convulsões clônicas de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. E, na mesma trilha ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de pseudoneuróticos da mais extensa classificação, qual diagnóstico extremamente difícil, entregue aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojar à loucura completa. Tais entidades, imantizadas ao painel fisiológico e agregada a ele sem o corpo da matéria mais densa, vive assim quase sempre, por longo tempo, entrosada psiquicamente a seu hospedeiro, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido de novo, o estado de consciência começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com o impositivo da própria sustentação, tanto quanto o corpo terrestre aprendeu a criar por automatismo enzimas e hormônios que lhe asseguram o equilíbrio biológico. Ele vai chamando assim que essa sintonia, às vezes é estudada, por exemplo, no caso ele está chamando das neuroses, da psiconeurose. Existe um número grande de neuroses, grandes números, que isso é muito bem estudado, sobretudo pelos psicólogos que trabalham nessa parte clínica e os psiquiatras. Como existe também as psicoses, a personalidades psicopáticas, e muitas vezes essas neuroses também está acompanhada, está vivendo um processo de simbiose. Ela está sofrendo influência porque qualquer lugar que você estiver, você estará vibrando. E essa vibração sua faz com que você entre em contato com seres encarnados ou desencarnados que também vibram na mesma frequência de você. É como se você estivesse mergulhado nesse fluido cósmico universal e nós estamos no mar, como se fosse no mar, peixes do mar, e sendo atraídos, os peixes atraídos para um cardume igual à mesma espécie. Ele diz, assim, em perfeita simbiose, reflete-se mutuamente. Ou seja, às vezes essa simbiose faz alterar o sistema imunológico, o sistema de defesa, faz alterar o sistema glandular,
vai alterar os hormônios. Você vai correr no seu sangue fluxo, que às vezes vem matéria do outro ser que está mergulhando do seu. Isso, lógico, que ainda não é visto pela ciência comum. Assim, em perfeita simbiose, reflete-se mutuamente, estacionário ambos do tempo, até que as leis da vida lhe reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Isso daí, lógico, tem tempo que precisa acalmar. Porque ele diz o seguinte, o que é que o André Luiz, olha o que ele vai dizendo, que ele vai falando que aprendeu a criar por automatismo. Olha, ele vai dizer, aprendeu a criar por automatismo hormônios que lhe asseguram o equilíbrio biológico. E impressionando o paciente que explora, muitas vezes, com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental. Onde é que vai essa simbiose do espírito, às vezes desencarnado? Ele vai subjugar o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário, que é o centro de força coronário, que é o principal, que vai os outros centros de força, que já foi falado em capítulos anteriores sobre isto. Ele vai implantar as substâncias do próprio pensamento que a vítima passa a colher como se fossem os seus próprios. Então ele vai passar, às vezes, os pensamentos dele para a vítima. E isso começa a criar confusão, por isso que tem determinados neuroses que os psicólogos têm dificuldade de entender se não trouxer a concepção do espírito para entender isto. E esse conhecimento da simbiose vai abrir um leque imenso de entendimentos para um número grande de neuroses. Um número grande. E aí é um material novo que o André está trazendo. E ele está dizendo até onde é que acontece, qual ponto, qual centro de força que vai acontecer. E desse centro de força vai designar para os outros. Ele vai levar até a região talâmica, até ali a região talâmica que tem a parte que vai fazer a distribuição para os cortes, e ele começa a sentir coisas que ele não entende. Porque, na realidade, ele tem o pensamento dele, tem a maneira dele de pensar, mas está sofrendo influências e que ainda não é estudada no mundo acadêmico, que vai precisar ser. Essa lição está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 14, que ele vai falar sobre a simbiose espiritual. Esse livro está na Federação Espírita Brasileira, você pode pedir e comprar. Até o próximo encontro nosso.